Fala aí, telespectadores do Comunicampo, também da Fox News TV. Primeiro conteúdo de 2025, e aqui vocês já sabem, aqui é muito mais do que só futebol. Mais uma série de conteúdos nova começando aqui na Fox News TV, para falar dos times paulistas. O primeiro episódio para falar do Corinthians. E está comigo hoje, ele que é lá do Comunicampo, deve estar aqui na sua terceira participação na Fox News TV. Cláudio Simões, como você está? Primeiro vídeo de 2025, terminamos 2025 juntos fazendo podcast e começamos aí 2025, terminamos 2024 e começamos 2025 gravando mais um conteúdo falando de futebol, hoje na Fox News TV, para falar do seu time do coração, o Corinthians, meu caro. E vamos fazer aí uma projeção para a temporada, tem Campeonato Paulista, contratações, Libertadores, muito mais. Mas para começar o vídeo de hoje, qual o resuminho e os aprendizados de 2024 que o Corinthians precisa consertar para essa temporada? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo na Fox News TV. Daniel, muito obrigado. Um olá para todo mundo que está vendo isso daqui, que ainda vai ver, que salvou para ver mais tarde. É prazer estar falando com você e falando de um assunto na qual domino, né, diariamente. É claro que a gente tem que, como jornalista, dominar todos os times e tudo que está acontecendo no futebol aí, mas Corinthians tem sido uma grande pauta e estou acompanhando aí esses bastidores um pouco polêmicos. Se a gente for falar de 2024, como você perguntou, são grandes aprendizados, né? Principalmente de gestão. Então, eu acho que o maior aprendizado no final do Corinthians foi falar menos, né? E mostrar mais. Então, o ano começou de forma conturbada, de uma gestão que deixou uma dívida absurda para o clube passar para a sua oposição, né? Sem uma transparência de fato do que tinha sido feito, de contratos com patrocinadores. E aí vem um novo presidente que é fanático pelo clube, tem experiências em gestão de negócios e em gestão de base, mas nunca comandou algo tão grandioso assim como a marca Corinthians, né? Hoje no futebol nós temos que tratar os clubes como uma grande marca, uma grande potência financeira. E aí chega o ex-presidente que fez péssimas escolhas no seu mandato por conta dos seus aliados, principalmente por conta do seu vice. E aí vem o Rubão, com Acabou a Farra, vem outros diretores também que já mostrava que seria um fracasso. Falaram demais, não provaram nada. O time chegou na situação que chegou, né, para perto de um rebaixamento. E aí se aprendeu muito com falar menos, mostrar mais, que é o que está acontecendo agora, em 2025, já a gente vai entrar nisso, e tudo tem um grande panorama, tá? O aprendizado de 2024 foi ficar em silêncio, trabalhar nos bastidores. Então, se a melhor contratação do Corinthians do ano de 2024 foi o Fabinho Soldado. Não há um jogador no clube que tenha sido uma contratação melhor do que o Fabinho. Acho que o Fabinho Soldado é a melhor contratação dos últimos anos aí do Corinthians, porque foi o cara que manteve tudo em bastidores, tudo debaixo dos panos, né? O Depay chega, ninguém sabia, Carrillo chega, ninguém sabia, renovações, né? Só tem uma renovação aí que a gente vai falar que tem que ser colocada na mesa, tem que ser colocada publicamente do que aconteceu sobre isso, mas eu acho que manter em sigilo as coisas e mostrar foi o maior aprendizado para esse clube para este ano. Muito bom. E já começando, né, 2025, a gente sempre chega nessa época falando do quê? De contratações, né? Até o momento o Corinthians não apresentou, né, ninguém, tá ali mantendo a sua base, né? Vai ficar com um gol definitivo, renovou com o André Carrillo e teve a saída do Fagner, né? Que foi agora pro Cruzeiro. Teve um ídolo que foi pro Cruzeiro, que foi o Cássio, no meio do ano passado. Vai agora o Fagner por empréstimo. Mas em quesito contratações, onde o Corinthians deveria estar mexendo, quem o Corinthians poderia muito possivelmente estar indo no mercado. Se falou muito no Pogba, mas acho que é muito mais assunto de marketing do que, de fato, uma realidade. Pode acontecer igualmente? Pode. Mas é uma outra situação. O atleta estaria parado quase um ano, né? Há mais de 2 anos não faz um gol sequer.
mas que para o marketing seria muito interessante. Mas, assim, quais reforços, né, o Corinthians precisaria estar ali compondo, né, a laterais a gente sabe que é uma prioridade também, mas é assim, Cláudio, com a base que está hoje, você acha que o Corinthians precisa contratar mais alguém? E quem aí talvez poderia estar saindo, já que é especulado até a saída do Pedro Raul e o Pedro Henrique, que já foi emprestado aí, salvo engano, para o Ceará. Dani, em questão de contratações, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje tem muitos blogs aí que colocam jogadores que nunca nem foram consultados, né? Já como contratados, e blogs que estão crescendo cada vez mais, e pior, né? Blogs, às vezes, do próprio clube, que parece que odeia o clube, que detesta o clube, que detesta a gestão atual e está tentando complicar e prejudicar, né, o clube. Então coloca jogadores, fala assim que o Pogba tá pedindo 6, 7 milhões aí, isso porque os caras são torcedores, né? Então, ao invés de criticar, sim, mas também ajudar o clube, não, os caras parecem que jogam contra. Então eu tô me informando apenas com grandes profissionais, profissionais qualificados, que a gente sabe que tem grandes jornalistas aí muito famosos que não acertam nada, né? E, às vezes tem apresentadores de televisão que falam demais, que está se negociando com algumas pessoas que nunca chegam. Então eu estou tomando muito cuidado e estou fazendo realmente um trabalho jornalístico de pesquisa, de buscar fontes de pessoas que eu conheço. Será que está negociando mesmo? Não está negociando? E vamos tentando se informar em meios que sempre estão trabalhando com a verdade. Quando a gente fala de elenco do Corinthians, eu acredito que no gol, o Corinthians fez muitas contratações boas no final da janela, né? Já praticamente no final do ano, para salvar o ano de 2024. Ainda conseguiu um milagre da Libertadores, não foi rebaixado, conseguiu Copa do Brasil. E aí você pensa assim, se o Corinthians não fosse rebaixado e jogasse só Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, não se precisaria contratar tantas pessoas. Só que agora que vai jogar a Copa do Brasil e vai jogar Libertadores, precisa de peças qualificadas para o seu banco de reservas. Aquele jogador que vai entrar com disposição, que vai fazer gol, que vai jogar muito bem. Se a gente for colocar por posições, no gol o Corinthians fez a melhor contratação para a substituição do Cássio, que é o Hugo Souza. Mas eu emprestaria o Matheus Donelli para um Bragantino, emprestaria para o Atlético Paranaense, está precisando de goleiro, para o Botafogo, para alguém. O Matheus Donelli, ele tem um potencial, mas não será no Corinthians o potencial dele, e deixaria o Felipe Longo, que é um goleiro quase perfeito da base do Corinthians, que se o Corinthians não se ligar, vai perder uma grande joia, que tem que ser o imediato do Hugo. Não dá para o Hugo jogar todos os jogos também. Campeonatos paulistas aqui, a gente já viu que machucou muita gente. O Walter foi uma revelação para o Campeonato Paulista para o Corinthians quando o Cássio não conseguiu jogar. Então, o Felipe Longo jogar, né, algumas partidas aí desse Campeonato Paulista, quem sabe vender esse goleiro por absurdo de dinheiro daqui a um tempo. Ele é muito novo ainda e é um cara que é bom goleiro. E aí você vai olhando para as posições. Você tem a saída do Fagner, vamos falar disso em breve, mas você tem a saída do Fagner, então o Léo Maná, ele sofre hate da torcida também, ele é um bom jogador, mas ele não está preparado. Ele precisa de um técnico que faça uma formação para ele. É como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Então, o Léo Maná, eu confio um pouco em deixar este jogador no elenco, mas eu traria um lateral direito para ser reserva do Mateuzinho. Também confio no Mateuzinho um pouco, mas não muito. Né? Mas o Mateuzinho, no final da temporada, teve o sprint aí mostrando que é um bom jogador, né? Mas precisa ser mais regular. Vai para o lado esquerdo, o Corinthians pagou pelo Palácios um absurdo. O jogador que entrou em campo, se machucou no primeiro jogo, ficou de fora a temporada inteira. Foi um grande prejuízo para o cofre do Corinthians, um jogador que era de seleção, um jogador campeão, um jogador que ganhou nos Estados Unidos, ganhou no México, ganhou em vários lugares, mas não conseguiu jogar porque se machucou. Né? Teve uma lesão grave no joelho e num treinamento uma outra lesão, e aí só volta agora em 2025. Eu não sei se eu continuaria com o Palácio, já que não deu certo, você tem só a questão da lesão, talvez ele por uma reserva. O Hugo, o lateral esquerdo que veio do rebaixado Goiás, esse cara não tem condições de jogar no Corinthians. Não tem. Ele deve ser uma pessoa legal, um cara gente boa, mas para a instituição Corinthians, ele não aguenta. Já o Matheus Bidu era um cara que todo mundo queria ver fora, todo mundo já estava acabando com a carreira do Matheus Bidu. E eu lembro que eu falei, o Matheus Bidu ele tem um potencial.
Só que ele precisa de tempo de jogo e ele precisa jogar de lateral esquerdo. Não adianta você colocar o Matheus Bidu na ponta. Quando o Matheus Bidu jogou e muito bem naquele Cruzeiro que subiu para a primeira divisão lá com o Ronaldo, o Matheus Bidu era um craque do time. Só que no Corinthians também o peso da camisa, a pressão e o momento vivido deixou o Matheus Bidu em baixa. Então eu manteria o Matheus Bidu, não sei se titular. Aí o que eu faria? Eu iria atrás do Guilherme Arana. Guilherme Arana como titular, Matheus Bidu como reserva. Se o Palácios quiser jogar e jogar bem, vai disputar a posição. Mas não é uma certeza. Ou o Palácios ser emprestado, alguma coisa assim. Só que o Guilherme Arana seria um grande nome para o Corinthians, não está feliz no Atlético Mineiro, não é o melhor momento do Atlético Mineiro, então eu pescaria esse jogador. Tem outros nomes aí para a lateral esquerda, mas acho que o Guilherme Arana tem uma identificação maior com a torcida do Corinthians, seria meu ponto. Na zaga o Corinthians está bem, né? André Ramalho e Gustavo Henrique têm que ser os titulares, né? Manutenção desses jogadores. O Félix Torres tem que fazer um trabalho psicológico aí, porque ele não volta bem da Copa América. E o Caetano foi embora para a alegria da torcida, porque não era um zagueiro bom. O Corinthians perdeu o João Vitor do Vasco, poderia repatriar, mas tem um outro cara, o João Pedro, o Tioca, que jogou muito bem no Ceará. O Corinthians está atrás de um zagueiro, isso é verdade, está atrás de um zagueiro para reserva, mas o Tioca eu acho que ele precisava ter essa experiência. É bom zagueiro, campeão da Copinha de 2024, é um cara rápido, sabe sair jogando, é um zagueiro bom, e tem que ter oportunidades no Corinthians. Então teria esses 4 zagueiros, pegar um menino da base agora para compor o elenco e tá ótimo. Já na volância, Daniel, eu penso que o Corinthians também está de um jeito bom, que é Martínez, teve uma lesão, acabou sendo reserva, e o Ranielli. O Ranielli voltou a jogar como o Ranielli sabe. O Ranielli fez uma ótima temporada em todos os jogos que ele fez no Cuiabá, fez uma temporada boa no Corinthians no começo, depois teve uma queda ali com a troca de técnicos, e agora ele volta a ser titular no sprint final do ano. Se você pensa em Pogba, o cara só joga em março, então o Campeonato Paulista já vai ter praticamente acabado já o Campeonato Paulista, acho que é final, né, em comecinho de abril, março, não lembro ao certo, o Campeonato Paulista começa até antes, mas o Pogba não é para o Campeonato Paulista, o Pogba seria para uma Libertadores. O cara é um campeão do mundo, ele tá em forma, ele tem treinado sozinho, tem feito o preparo físico dele, claro que não é um ritmo de jogo, não é algo incrível, mas ele é um campeão do mundo. A gente não pode jogar um campeão do mundo fora. E ele jogou muito bem naquela França, ele jogou bem no United de algum ponto ali, depois ele acaba saindo para a Juventus, onde ele tem o doping, que foi comprovado que ele não teve 100% de culpa, né? Ele tem uma parcela de culpa por ele não ter tido cuidado, mas ele é um cara que, se quiser jogar, vai jogar muita bola, vai ser craque do Campeonato Brasileiro. Mas a grande questão você acha que o Pogba quer jogar? No Brasil pode ser, ele quer voltar para a seleção, ele quer dar a volta por cima. Então, o Corinthians pode ser esse lugar, pela vitrine que tem, pelo seu parceiro Depay. Se falou muito em Sérgio Ramos, mas eu acho que o Sérgio Ramos seria ótimo para o marketing do Corinthians, seria ótimo para clássicos, mas se você pega um Estevão da vida, um garoto que está começando muito bom de bola, o Sérgio Ramos não vai pegar, tá? Não vai pegar porque no Real Madrid ele já não estava pegando, já estava indo mal, foi para o Sevilha, então é um ótimo nome para você ter no elenco, um Sérgio Ramos. Imagina Sérgio Ramos, Pogba e Depay no Campeonato Paulista, jogando contra o Ituano 4 horas da tarde, sabe? Então, seria ótimo isso para a imagem do clube. Mas você vai inflar o ego do clube, vai inflar os salários do clube, por mais que patrocinadores pagam o salário, ok. Mas você infla. Seria aceitável, o Sérgio Ramos, Pogba aceitava, mas a gente tem que pensar em titularidade dos jogadores que a gente tem e pensar em continuidade. Você acha que o Sérgio Ramos não vai sair daqui 3 meses, 4 meses? A gente não sabe esses caras como são. Eles têm dinheiro para pagar a multa rescisória do bolso deles. Então o Pogba traria. O marketing do Corinthians precisa voltar. Né? Quando o Rosberg era do marketing do Corinthians, ele fez um bom trabalho na sua primeira passagem e o Corinthians ganhou muito dinheiro com marketing. E hoje precisa voltar a ganhar dinheiro com marketing. O futebol também é isso. E o meio-campo do Corinthians é interessante, com o Garro, com o Coronado precisa jogar mais, precisa provar o salário que ele tem. Muitas vezes o Coronado deixa a desejar em algumas partidas, quando entra inspirado, destrói o jogo, e aí acaba sendo uma peça-chave. O Corinthians conseguiu ser campeão da Libertadores com Alex e Danilo, conseguiu ser campeão lá do Campeonato Brasileiro
naquele Corinthians mágico que era Renato Augusto e Jadson, por que não Coronado e Garro como meias? Tentar apostar no que deu certo, sabe, com 2 meias. E aí vem com o ataque. O Romero, no impasse de negociando aí a sua renovação, quer um pouco mais de salário. O Corinthians tem uma identificação com ele muito legal. Deve renovar com o Romero? Sim. Já falando, você vai ser uma peça-chave do banco de reservas, você é um bom jogador, é uma peça fundamental para o Corinthians. O Garro, junto com o Romero, né, quando os dois jogam juntos, o Romero é um amuleto do Corinthians. Entra, decide, faz gol, salvou o Corinthians do rebaixamento, salva o Corinthians de tudo. O Romero sempre salva. Só que se você está pensando num time competitivo, o Romero precisa ser reserva. E você precisa trazer um atacante pela ponta titular. O Corinthians deu certo com o Cleison, deu certo com o Luca, que eram jogadores que eram desacreditados aí nos clubes que estavam, né, na Ponte Preta. Jogaram muito bem no Corinthians, foram campeões. Aposta num cara desse, sabe? Traz ali pra ponta, porque o Yuri Alberto, que pelo jeito ficou no Corinthians, né, junto com o Depay, que é um jogador que é craque de bola, você precisa de um cara que vai correr por eles. Você acha que o Depay vai ficar voltando no meio campo para receber bola, driblar o time todo? Você tá achando demais, né? Yuri Alberto é aquele cara que é finalização. E aí chega o ponto principal que eu falei. O Corinthians não tem reservas, né? O Pedro Henrique foi embora, o Pedro Raul precisa ir embora, porque é uma contratação que nem Clodoaldo, que nem o Roger, que nem o Bill. Pedro Raul tá nessa linha de jogador, né? Jogadores ruins. Né? Quando o Pedro Raul foi embora do Vasco, a torcida foi lá no aeroporto comemorar, né? Fazer uma festa que ele tava indo embora. E aí ele fica lá, o goleiro, né, que era do São Paulo, o Volpi, tinha mais gols que ele na temporada, né? O Volpi tinha 2, o Pedro Raul tinha 1. Para você ver como que o Pedro Raul chegou no Corinthians. Então, foi uma péssima contratação. O Pedro Henrique eu gostava, tá? Eu gostava do Pedro Henrique. Ele vai ser emprestado aí pro Ceará. O Matheus Araújo também sai, o Giovani sai, o Biro saiu. Tem uma série de jogadores que saíram. Só que na base você tem o Guinegão, que é um atacante bom, centrado, que nem era o Arthur Souza, que saiu aí por FGTS, que fontes que eu tenho disseram que ele saiu achando que ele ia ganhar rios de dinheiro, bancado pela gestão anterior, né, que fez a cabeça dele do mosquito. Então esses caras são passados. Então a gente aposta no Guinegão. Tenho bons jogadores na base agora, e eu traria um jogador na ponta, olharia para a base. 2 ou 3 jogadores da base precisam ser atacantes do Corinthians, que entram, que decidem, que dão a raça, e olhar para essa copinha para ver se tem algum outro jogador aí de um time que vem de algum lugar aí do Brasil que a gente não conhece, que jogue bola, e tem uns caras que estão jogando muito. Mas, Dani, se você falar, fala um nome aí. Cara, o mercado do futebol hoje, você não consegue contratar nenhum jogador ganhando menos de 400 mil reais. Como que você vai trazer um cara mediano ganhando 400 mil reais, 300 mil reais que seja? Então, o mercado tá difícil. Tá difícil você contratar. Nomes tem, mas tá bem difícil. Então esse é o Corinthians. O titular é ótimo. O Carrídio é excelente, cracaço de bola, mas a idade vai avançar daqui uns 2 anos, senão a gente já tem que preparar um menino da base para substituir o Carrídio. O Corinthians tem um time muito bom, mas se precisar substituir, meu amigo, não tem. Não tem, e é isso que precisa contratar. Jogador pelas pontas, precisa contratar um meia armador, porque não dá para o Garro tomar pancada o jogo inteiro, o jogo todo, e você colocar ali o Coronado. Os dois têm que jogar juntos, tem que ter um meia na reserva, sabe? Então é isso, quando a gente tem que ir ao mercado de forma assertiva, comprar o bom e barato, que possa ser vendido daqui a um tempo, e tem nomes importantes, mas tem que ver essa questão salarial. Exato, né? É uma fase nova que o futebol brasileiro vai vivendo. Agora tem mais inflacionado, basta você ver aí o tanto que ganha um reserva do Flamengo, um reserva do Palmeiras. Inflacionou muito, né? Se a gente fosse pegar de 2014 pra cá, né, ao menos foi a época ali que eu comecei a acompanhar o futebol mais de perto, é uma outra coisa, né? Antes a gente falava de contratações que custava 10 milhões, assim, como algo muito caro para aquela época. Era óbvio que economicamente era outra era, mas o futebol, independente de valor de moeda, independente das épocas, ele se inflacionou. Foi assim na Europa, foi assim no mercado árabe e está sendo aqui agora assim no futebol brasileiro. Bom, Cláudio Simões, agora já falando, né, de temporada, competições, a gente tem agora o início do Campeonato Paulista
agora em janeiro, né? O Corinthians estreia no dia 16 contra a equipe do Bragantino, lá em Bragança. E a pergunta, né, que eu pretendo fazer aqui em todos os episódios, tanto pro Palmeiras, quanto pro São Paulo, pro Santos, Paulista é obrigação? Dani, se a gente colocar o investimento que o Corinthians teve, né, nesses anos aí e não ganhou, e esse último ano, porque essas contratações são para 2025, Depay para 2025, Carrillo 2025, André Ramalho agora 2025, são grandes nomes para esse ano. E o Corinthians como o maior campeão do Campeonato Paulista e querendo se consolidar de novo, né? O time que chegou na semifinal da Copa do Brasil, chega na semifinal da Copa Sul-Americana e não consegue avançar para uma final. O Campeonato Paulista é obrigação para o Corinthians. Maior vencedor, um dos elencos mais caros. Um grande exemplo, o Corinthians não pode perder a estreia para o Bragantino. É o primeiro jogo, tal. Você fez uma pré-temporada, o campeonato está começando mais cedo, sim, só que você não pode perder para o Bragantino. Seu elenco é mais caro, seu elenco é melhor. Então não faz sentido, né, você perder esses jogos. Jogo seguinte contra o Velo Clube na Neoquímica Arena, você não pode tomar gol. Ah, mas o Velo Clube, respeitando o Velo Clube, você não pode tomar gol. Respeitar o time adversário, você não toma gol. Golear o Velo Clube. Você golear a Portuguesa, você golear esses times, né? O jogo da Portuguesa, ainda que eu sou contra, que vai ser lá em Brasília, né? O Campeonato Paulista que tá virando o Campeonato Carioca aí, de tanto que os jogos estão sendo vendidos. Mas você tem que chegar lá no Mané Garrincha, meter um 5 na Portuguesa. Depay tem que fazer 3 gols em um time que não tem divisão, que vai jogar a 4ª divisão esse ano. Então, que era para estar na 2ª divisão do Campeonato Paulista, tem que golear, sabe? Então o Campeonato Paulista é mais do que obrigação para o Corinthians. Agora, outros títulos é de igual para igual. Mas é obrigação você ganhar seus clássicos. Você tem Depay, Yuri Alberto, Carrillo, Garro, Coronado, Hugo. Pelo que você pagou por esses caras. Eles têm que entregar muito mais do que só se classificar para a Libertadores, tá? O Campeonato Paulista para o Corinthians é a chave para um bom ano. Muito bom. E, como apareceu aqui. E agora a gente está falando, né, de competições aí que para muitos são as principais, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O Corinthians aí classificado. Por um milagre, né, a reta final de temporada do Corinthians ela foi muito boa. Coisa, na minha opinião, coloca o Corinthians junto com o Palmeiras, na minha visão, no Paulista, como os principais, né, candidatos aí ao título. Mas coloca aquela velha pergunta, né? Foca no brasileiro ou foca na Libertadores? E nesse Campeonato Brasileiro, ali um pouco mais entre aspas suaves, mas sempre a reta final, que junta com o mata-mata do Libertadores, chega essa famosa pergunta: em qual focar? O que você está indo melhor? O que você precisa se recuperar? O que focar? Libertadores ou Campeonato Brasileiro? Então, Dani, você só paga suas dívidas e só paga elenco e só paga, né, contratações ganhando títulos. Então, o Corinthians tem que focar em Copa do Brasil, é o primeiro ponto. Em segundo, Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, finalista de Libertadores, e aí é jogo único, tudo pode acontecer. Mas Copa do Brasil você tem que ser campeão. O Corinthians, pelo investimento que tem, por ter conseguido uma semifinal no ano anterior, tem como sim chegar na Copa do Brasil lá na semifinal. Porque se a gente fosse colocar no papel, ninguém concorda que o Flamengo era para ser o campeão. O Flamengo vinha muito mal. E o Corinthians podia ter ganhado naquele Flamengo. Que o Felipe Luiz conseguiu ali, taticamente, dar um nó na cabeça do Ramon Dias. Mas a gente nem falou do Ramon Dias, a gente pode encerrar falando dele, mas Copa do Brasil o Corinthians tem que colocar como objetivo. Tem que vencer o Campeonato Paulista e ganhar a Copa do Brasil. Libertadores, chegar numa semifinal, numa final, ótimo, mas tem que estar sempre no topo. E Campeonato Brasileiro, não acho que o Corinthians vá ser o campeão, né, do Brasileirão, mas tem que ficar entre os 5 primeiros. Ganhou a Copa do Brasil, já vai para a Libertadores. Mas tem que ficar ali entre os 5, 6 primeiros, Dani. Não dá para você começar o Campeonato Brasileiro mal. Mesmo estando numa final de Copa do Brasil, uma final de Copa Libertadores. Você tem que ter um elenco, por isso que eu falei das contratações, tem que contratar aí uns 5 jogadores bons para o banco de reservas, porque se você poupa um cara, o outro tem que entrar jogando, se não no mesmo nível, num nível parecido. Mas Campeonato Brasileiro você tem que ganhar os jogos importantes, ganhar dos times menores e se manter no meio da tabela. No campeonato, na reta final,
vai ganhando seus jogos, vai subindo. Você ganhando um título já está classificado para a principal competição do ano seguinte, mas você não pode desligar o alerta, que nem o Atlético Paranaense fez, e olha aí o que aconteceu. Você não pode desligar o alerta que nem o Vasco fez, também quase caiu. O Fluminense fez, quase caiu. Vinha com aquele negócio, nós somos campeões da Libertadores, e quase caiu na última rodada. Então, você tem que ligar o seu alerta. O Atlético Mineiro, né? O maior exemplo de todos, um dos elencos mais caros do país, da América Latina, e quase foi rebaixado na última rodada. Então o Corinthians tem que já começar o Campeonato Brasileiro com um alerta ligado. São 19 jogos de primeiro turno. Desses 19, 10 você tem que vencer. 10. Tentar empatar os outros clássicos, a gente sabe que você pode perder na sua casa, você pode ganhar na casa do adversário, é muito tenso, o clássico nem faz parte ali da questão dos pontos corridos, mas você tem que manter o alerta ligado e tentar ganhar a Copa do Brasil. Acho que é o caminho mais fácil para o Corinthians é a Copa do Brasil. Libertadores aí vai ser uma grande guerra, né, neste ano. O Corinthians começa na pré-Libertadores também e tem que tentar. Mas ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista já é um ano muito bom para quem não ganha nada desde 2019. Muito bom. E para finalizar essa parte das competições, como eu falei aqui, a reta final, né, do Corinthians no Campeonato Brasileiro, coloquei ali no Paulista, né, como junto com o Palmeiras como uma das equipes, né, como as duas equipes aí favoritas, né, candidatas a levar o título do Campeonato Paulista. Tem o São Paulo com um trabalho um pouco mais consolidado no Belguia. Você tem o Santos ali tentando se recuperar, mas também assim, terminou o ano em baixa, né? Diversas críticas no Caribe, tá com um novo treinador. São Paulo ali se reforçando, né? Deve trazer mais alguns reforços aí, tanto para lateral, já trouxe o Oscar. Mas, como a gente falou, o Corinthians, na minha opinião, ele até terminou com o Campeonato Brasileiro, a reta final dos jogos ali foram 8 vitórias até seguidas, né? Ou até mais do que isso. Do qual parece que o desempenho foi muito melhor do que todos os outros paulistas. O São Paulo teve uma decadência. Palmeiras ali nas últimas rodadas, com chance de título, não conseguiu jogar um futebol agradável, mesmo ganhando. Hoje, junto com o Palmeiras, trazendo reforços para pontuar, né? Você falou que trazer alguns reservas ali para jogar o time. Acho que o Corinthians, junto com o Palmeiras hoje, pode ser as principais forças do futebol paulista em 2025? Com certeza, Dani. Claro que é o maior rival um patamar acima, porque tem vencido títulos nos últimos anos, acumulado caixa e tem muito mais poder aquisitivo na hora de fazer contratações. Vídeo Paulinho, Facundo, aí esses jogadores estão chegando e mais outros que podem chegar, que o Andrés. Então, assim, você tem um elenco que os caras estão montando muito fortes e você tem que competir com seu maior rival. Só que se você não tem mesmo poder aquisitivo para competir, você tem que fazer contratações assertivas. Você não pode fazer teste agora, né? Você vê o seu maior rival contratando bem e gastando muita grana, você tem que contratar um cara que vai bater de frente com a contratação dele na bola, não no nome. Né? Um cara, pô, esse cara é habilidoso. Então a gente confia. O corintiano confia no Fabinho Soldado hoje. E o ponto é, o São Paulo não é um time melhor que o Corinthians no papel. Não é. Né? Vídeo aí que todo mundo falou que Caleri não jogou nada em 2024, nada. Tem São Paulino iludido aí, que tem um tesão no Caleri, que acha que ele é o maior do mundo. Não é. O Yuri Alberto fez muito mais gol, jogou muito mais bola. São Paulo terminou na frente do Corinthians? Terminou. Mas não ligou para o reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians lutou até o fim, por isso que conquistou a Libertadores. Tava para ser rebaixado e conseguiu uma Libertadores. Na hora que o São Paulo conseguiu lá a vaga dele, ele sentou na vantagem e ficou ali. Entendeu? Trouxe esse Oscar aí, que é uma grande dúvida para o futebol. Se tá com má vontade ou não, só vem por dinheiro. Então, assim, você tem que olhar esse time, claro que é um cuidado porque é um rival, mas você já é maior em história e em tradição, porque o Corinthians nunca faliu, né? Já o Tricolor aí faliu algumas vezes, dependeu de Corinthians e Palmeiras para existir, isso é uma grande verdade. Nunca caiu no Campeonato Paulista, né? O São Paulo já caiu no Campeonato Paulista. Fica que esse negócio nunca foi rebaixado no Brasileiro, mas a hora deles vão chegar. Então, ponto. O Corinthians é maior que o São Paulo, tem que ganhar do São Paulo. Ponto. Eu não vejo o Santos. Cara, Santos não senta nem na mesma mesa hoje em dia. O Santos teve 3 ídolos, né? Um morreu, um tá preso e o outro não quer saber do clube. Então, esse é um grande ponto. Teve 3 ídolos na sua história inteira. Maior cara do futebol, beleza. Se machucou na primeira rodada de uma Copa do Mundo, Garrincha ganhou, ninguém falou nada.
então vive de passado também. Então, hoje é Corinthians e Palmeiras que sustentam o estado de São Paulo. E se o estado de São Paulo não ligar o alerta, vai ser ultrapassado. Os times do Nordeste estão subindo, os times do Sul só não venceram campeonatos por conta das enchentes lá, a gente sabe muito bem disso. Os times de Minas Gerais estão com muita grana. Então é Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Eu acredito que a final do Campeonato Paulista será Corinthians e Palmeiras. Tudo pode acontecer, mas tem que passar o carro em todo mundo. Ah, mas o Corinthians deve. Dever todo mundo deve. Palmeiras deve para patrocinadora, São Paulo deve para CT. E o São Paulo tem uma dívida parecidíssima com a do Corinthians, quase igual. O Santos tá para falir, e se não virar SAF vai acabar. O Bragantino nem é um clube de verdade, né? O Mirassol conseguiu uma vaga e a gente vai vivendo aí. Vai vivendo. Mas é isso, Dani. É Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo e só. Essa é a grande verdade. Muito bom. Agora a gente puxando, né, mais para a reta final aqui do nosso episódio, vamos falar do momento político turbulento que o Corinthians viveu recentemente, né? Uma tentativa aí de impeachment para cima do presidente Augusto Melo. O que havia falado, né, aqui no início, né, de algumas lições, né, que o Corinthians tomou, né, nessa reta final e que acabou sendo muito fundamentais para a classificação para a Libertadores, pro time tá terminando a reta final do Campeonato Brasileiro jogando muito bem e colocando, né, junto aí com o Palmeiras como uma das principais forças do campeonato, a principal força do Campeonato Paulista com o Palmeiras. Como você vê o momento político do Corinthians, agora para 2025, Augusto Melo, Fabinho Folgado, e qual a postura, né, que vai ser agora para esse ano? E aí, será que agora vai para valer? Eu acho que vai, só que tem pessoas dentro do próprio Corinthians que querem que o clube afunde, né, para tentar salvar novamente, né, que nem o do Alíbio afundou e todo mundo acha que o André salvou o Corinthians, não foi isso que aconteceu, a gente sabe disso. Mas a renovação e transparência, que foi a pior gestão de todas, né, como o Duílio sendo o pior presidente da história do Corinthians, né, fez ser um cara super ignorante, um cara que não aprendeu nada com o pai dele, que foi um dos criadores da democracia corintiana, mas o Romeu Tuma Júnior é um nome que tem que ficar de olho, porque é um cara que não sabe em qual lado tá jogando. Ninguém sabe que lado que ele tá jogando. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Querem derrubar o Augusto Melo com uma tentativa de golpe. Querem dar um golpe no Augusto Melo. Essa é a grande verdade. Quando a Taunza, né, toda aquela... É só jogar Taunza Corinthians no Google, pro corintiano aí, que defende a renovação e transparência. Jogar Taunza, não teve impeachment. Léo Príncipe, não teve impeachment. Vender o estacionamento da Neoquímica Arena e privatizar, não teve impeachment. Não teve impeachment quando você contrata um jogador de 27 anos pro Sub-23, não teve impeachment. Aí nem tem razões para você tentar o impeachment do Augusto Melo, e a galera tá tentando dar o golpe no Augusto Melo. Por quê? Porque o Augusto Melo não é do... Como é que eu posso dizer aqui sem ser processado? Ele não é da patota, né? O candidato que concorreu com o Augusto Melo tem boletim de ocorrência por uma agressão contra a mulher, né? E a mesma galera que expulsou o Cuca do Corinthians, de forma ok, tá bom, não foi em cima do candidato, né, da oposição, não fez nada, se omitiu. A ex-diretora, né, a Cris Gambaré, não fez nota contra o candidato a presidente, ela que construiu o futebol feminino do Corinthians, ela não fez nota, ela não tinha parceria com o Augusto Melo, não gostava dele, mas não fez nada. O cara foi preso por porte ilegal de arma, investigado em Lava Jato por conta de jogo do bicho, né? Esquema forte, jogo do bicho. Então, assim, o Augusto Melo ou aquele cara? Augusto Melo. Augusto Melo é a salvação para o Corinthians? Cara, não é salvação, mas está fazendo o que pode. Dentro de um clube endividado, sim. Está tentando pagar. A torcida está tentando pagar o estádio, talvez consiga uns 100 milhões, como eu bem falei, não sei se vai conseguir os 700, mas consiga 100 milhões, o clube tem que arcar, que é obrigação dele, mas a torcida está junto com o presidente, a gente não tinha visto isso nos últimos anos. Existe uma união muito forte em prol da instituição Corinthians, só que tem pessoas que são contra o Corinthians, que estão dentro do Corinthians, que querem destruir o Corinthians, nós sabemos os nomes, né, e quanto essa galera não for expulsa e proibida de entrar no clube, sempre vai existir esse ponto.
Mas o Corinthians não pode deixar o momento político passar para os jogadores, não pode deixar passar no meio de campo. A justiça tem que ver essa questão de impeachment e bloquear isso novamente, porque não tem razões para isso. Tem que começar a investigar as pessoas certas, né? Que nem vai de bet. Quem teve mandato de prisão foi o cara que divulgava vai de bet, foi o Gustavo Lima, não foi o Augusto Melo. Então, é só a gente ter uma pesquisa aí, parar de acreditar em certos pseudo-jornalistas aí, donos de blog corintiano. Muito bom. E Gustavo Lima, que muito possivelmente vai aí anunciou, né, a candidatura a presidente do Brasil, meu pai do céu. Mas enfim, meu caro, pra gente fechar aqui a nossa última pauta, você puxou aí do Ramon Dias, ele teve um início ali muito bacana, aí mais pro meio do trabalho teve ali algumas críticas, mas é o técnico ideal para manter agora para 2025, vai conseguir manter o mesmo ritmo. O que você acha aí? E o que espera do Ramon Dias agora para essa nova temporada? Técnico ideal nunca é, né? Se você falasse a quem que você quer, o Guardiola tá mal lá no City, já faz a proposta, entendeu? Já pega o Xavi, pega o Iniesta, pega alguém aí para treinar o Corinthians. Mas o Ramon Dias, ele é uma relação de amor e ódio, Dani, muito grande, porque o velho é teimoso, quer colocar as ideias dele. O Corinthians perde a Sul-Americana por incompetência dele e o primeiro jogo do Flamengo por incompetência dele, por teimosia dele. Mas não quer dizer que ele seja incompetente. Ele foi incompetente naquele jogo, na teimosia dele. Só que depois que acontecem as classificações, ele entende a necessidade de um time titular, manutenção de atletas, reservas imediatas para aquele atleta. Não adianta sair o Martinez, entra o Ranieri. Não é sair o Martinez, vamos colocar um atacante recuado e tal. Não. Criar uma tática. Ele fez isso. E manter o Ramon Dias para esse ano foi certo. Quem que você ia trazer? O Antônio Oliveira de volta? Ia pegar o Silvinho lá da Albânia? Quais nomes tem no mercado? Se o Botafogo, que está querendo pagar 2 milhões por um técnico mensalmente, mais bonificações, não está conseguindo, não é o Corinthians que vai conseguir. Entendeu? O nome do Corinthians faz qualquer cara aceitar? Pode ser, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não tem 2 milhões para dar para um técnico e não tem 1 milhão para dar para um técnico. O Ramon Dias aí, o Emiliano. O Emiliano é a mente, né? O Ramon Dias é a experiência. O Ramon Dias que foi multicampeão pelo River Plate como jogador, ganhou título como técnico também, onde passou, e não está ultrapassado. Só precisa parar de ser teimoso. Ele parando de ser teimoso nessa temporada, ele ganha Paulista, ele ganha Copa do Brasil, porque ele é capaz. Só que ele precisa parar de ser teimoso. Então, assim, manter é a melhor opção. Se a gente vê o Vojvoda, a gente vê o Abel, cara, do maior rival. Apostaram no cara. Quando ele chegou, ele não ganhou logo de cara o título. Ele mesmo falou, achei que duraria 4 meses. E a mesma coisa tem que fazer com o Ramon. Longevidade. Ele tem até o final de dezembro como um contrato. Se ele ganhar um título importante, vai renovar automaticamente. Ótimo. É isso que tem que se manter. E esse é um grande ponto. Mantenha o Ramon. Não é para demitir. Não ganha o Campeonato Paulista, mesmo sendo obrigação, é para demitir? Não é para demitir, cara. Ramon tem que ficar até o dezembro de 2025. E acabou. Ganhando ou não ganhando. É trabalho. Se ele tiver mal, no final do ano a gente já fecha com outro cara. E já, vai embora aí, tchau. E tem a questão do Fagner ainda, né? Que eu só queria pontuar. Isso que eu queria que o Fabinho Soldado explicasse publicamente, que a diretoria do Corinthians explicasse. Por que renovou com o Fagner se ele queria sair? Se não tinha espaço. O Fagner achou que ia ser titular, o Ramon não vai colocar o Fagner titular, não deve ser titular do Corinthians, o Fagner. Acho que o momento do Fagner acabou no Corinthians, realmente. Só que os mesmos caras que estavam pedindo tanto para ele sair aí na internet, xingando o Fagner, botando hate nele, mesmo quando ele não jogava, são os caras que estão reclamando porque ele botou uma chuteira verde na apresentação do Cruzeiro. O Fagner é ídolo do Corinthians, assim, ficou 11 anos no clube, ganhou título pra caramba, depois do Alessandro, ele é o melhor lateral direito da história do clube. E você jogar tanto hate no cara, o cara serviu muito bem a camisa do Corinthians. Teve falhas, teve os momentos violentos dele, teve os picos dele, mas o mesmo cara que odeia o Fagner hoje, quando o Fagner jogar um clássico, pedia pro Fagner quebrar o cara, né? E muitos clássicos o Fagner não foi expulso. Ele foi expulso contra outros times, mas em muitos clássicos ele manteve a cabeça. O Fagner é ídolo, sim, do Corinthians, deve respeito a ele, deve sim uma gratidão ao Fagner, só que acabou a história dele no Corinthians. Então, corintiano, para de se preocupar com o Fagner no outro clube. Se ele tá com a chuteira verde, se ele tá com a cueca verde, se ele tá jogando de verde, ele tá jogando no Cruzeiro.
O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Mas tá jogando no Cruzeiro. Ele ganhou tudo pelo Corinthians. Não tinha mais como continuar. Acabou a história. Então, Dani, esse é o ponto. Confia no trabalho do Ramon, apoia o Ramon e cobra o Ramon. O Fagner é passado. Para de odiar o cara. Para de... Dani, pra você ter uma ideia, o Henrique é um excelente jogador. Vai ser um excelente jogador, que é o filho do Fagner. Muito famoso, né, por parecer com ele. Vai continuar na base do Corinthians. Aí tem torcedor corintiano indo no Instagram do menino xingar ele, velho. Sabe? Vocês estão xingando um adolescente que não tem nada a ver com a escolha que o pai dele fez. O moleque vai continuar no Corinthians. O Fagner foi emprestado. Cobrem a diretoria. Peçam uma palavra do Fagner. Mas não precisa odiar o cara ganhou tudo pelo Corinthians. Só que assim, tem jogadores que saíram aí, o Michel Macedo, o Jocinei, essa galera aí, ninguém cobra, né? Os caras foram um lixo no Corinthians. Lixo no Corinthians. Os caras são péssimos jogadores. O Fagner ganhou um monte de coisa, tem que ser respeitado. E a história dele acabou, tem que parar de se preocupar com ele. E agora tem o Mateuzinho ali na posição. É isso para quem a gente tem que olhar e confiar no trabalho do Ramon Dias. Muito bom. Agora, fechando e palpite do Corinthians para essa temporada. Jogo rápido, qual? Até onde o Corinthians vai chegar no Campeonato Paulista? Final com chance de... com 60% de chance de título, mas chega na final. Copa do Brasil. Semifinal, final. Muito bom. Libertadores da América. Por enquanto, Dani, sem os reforços, umas quartas de final o Corinthians consegue chegar. Muito bom. Para fechar, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, um sexto lugar, quinto lugar, o Corinthians tem a obrigação de chegar. Muito bom. Qual? Queria agradecer pela sua participação. Eu acho que conseguimos explicar aqui o máximo de conteúdo possível em relação ao Timão aí para essa temporada. A gente espera que seja uma temporada de recuperação. Né? Eu acho que para quem é amante do futebol, torce também, deveria torcer também para o sucesso dos rivais. Né? Eu acho que, independente da sua opinião, ao menos eu tenho essa visão, porque eu quero que o futebol brasileiro ele volte até o patamar que tinha antes, na honra que tinha antes, mas óbvio que isso é muito além, né, de dentro do campo, isso também tem que ser fora. Então, a gente viver uma nova era, a gente espera que essa era que está vindo aqui para o futebol brasileiro, seja financeira, novos jogadores aí vindo para cá, né, eu acho que isso é muito bacana. Depay é um exemplo. A gente espera uma globalização ainda maior do futebol brasileiro aqui, mas também não só dentro do campo, né, melhorando tecnicamente, taticamente, né, treinadores aí com uma outra mente, já que o futebol brasileiro em termos de tática e de treinadores está ultrapassado, isso daí é um fato. E a gente espera que em relação à política, seja de CBF, seja de clubes, federações, possamos mudar e ter uma outra visão, não seja tão ditador, igual é algumas federações que acham que mandam a CBF, né? Chega de Edinaldo Rodrigues, chega de presidentes de federações que a gente nem conhece, não sabe nem o nome, acham que mandam para valer no futebol e que acham que tem mais poder do que os clubes que são mais populares do que o próprio Estado, em alguns momentos, que as próprias federações e que trazem, né, renda para aqueles campeonatos ali locais. Qual suas considerações finais, né, para encerrar o nosso vídeo? Minhas considerações finais, a galera pode cobrar aí que a gente não falou do Garro, mas o Garro é a questão da justiça, e o que eu peço para o Corinthians a psicóloga do Corinthians, cuide do Garro. A gente sabe que ele vai sofrer um hate quando ele for jogar contra alguém, mas a gente sabe que tem muita mentira sendo falada com o Garro sobre o que aconteceu, né? Tem gente que odeia o Corinthians aí. O UOL uma vez, Dani, colocou um negócio, possíveis esquemas de manipulação de estados do Campeonato Brasileiro. Eram 2 times com 3 jogadores que nunca jogaram no Corinthians, e a foto era do Corinthians, né? Então, em 2023, o UOL fez isso, né? Então, é isso que estão fazendo hoje em dia com o Corinthians de novo, umas outras empresas aí. Vamos esperar a verdade, investigações, cuidar do psicológico dele, e não só dele, de todos os jogadores do Corinthians. É muito importante, psicólogos aí na base, né, profissionais qualificados também cuidando da saúde mental dos atletas, não só do Corinthians, como de todos os times do Brasil. Você que é corintiano,
acompanhe as verdades sobre o Corinthians, cuidado onde você vê as informações. O Comunicampo, Dani, por mais que a gente às vezes fique puto com alguma coisa, a Fute News TV fique puto com alguma coisa, não tem uma mentira aqui. Todos os anos no ar. A gente não ficou contando mentira, né? Falando coisas, olha, cara que tá fechado. Não, a gente não quer ganhar like em cima de mentira. Então, cuidado, torcedor, onde você acompanha suas notícias. Cuidado em jornalistas que você confia. Cuidado em apresentadores de TV que você confia. Vou mandar um recado pro Craque Neto também. Gosto muito dele como jogador de futebol. Gosto muito dele como entretenimento. Mas tem que parar de jogar hate em cima do Corinthians. O Vessone também, tomar mais cuidado com o que fala. O Faraldo, tomar mais cuidado com o que fala. São referências para o torcedor corintiano. São referências. E alguns outros nomes que eu não vou citar aqui. O Identidade Corintiana, adoro os caras da Identidade Corintiana. Kaká Catalão é um cara excelente que fala do Corinthians. Então, você escolhe onde você quer ir. Tem um tal de setorista aí, que esse cara aí, o Corinthians deveria processar, né? Que diz que é corintiano. Cuidado onde você vê as informações. Essas são minhas considerações finais. O ano vai ser difícil para o torcedor corintiano, mais uma vez, com a imprensa atacando o Corinthians, contra o Corinthians, inventando mentira contra o Corinthians. Então... E aí, quando junta os times paulistas, a imprensa vai atacar os times paulistas, vai odiar os times paulistas, como sempre né? Então, é tomar mais cuidado e ter certeza de que apoio não faltará. Muito bom. E para encerrar aqui minha participação e encerrar o vídeo, não é só porque você tem uma grande imprensa, né? Uma grande emissora por trás do qual está aquele indivíduo passando determinada informação que é algo verdadeiro. É isso, meus amigos. Pesquisem, avaliem assim, quem você está acompanhando, olhe com calma, não vai assim, não cria uma opinião com base naquilo que a pessoa está falando. Pesquise e pode pesquisar o que eu e o Costa está falando aqui, para você ter realmente a visão do que é a realidade. O que o Costa falou aqui, que há ataques contra tipo Palmeiras, contra Corinthians, basta você ver cada coletiva de imprensa, redes sociais. Tudo bem, a gente fala muito, por exemplo, do Abel, fala muita besteira e é muito desumilde com alguns jornalistas. Sim. Mas aí parece que é um hater maior pra cima dos clubes daqui, como Palmeiras e Corinthians, como... Mas não há tanta crítica, por exemplo, em relação ao Flamengo, ao que o Marcos Braz fez, só quem se lembra, não teve tanta repercussão, igual tem muitas vezes com o futebol paulista. Mas é isso, meus amigos. Encerramos aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Siga o Comunicampo, @Comunicampo lá no Instagram. Tem Comunicampo Podcast também disponível aí nas plataformas de áudio. Canal de transmissões do Comunicampo aqui no YouTube. E também siga a Fute News TV _ oficial no Instagram. Notícias, entretenimento e muito mais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixe o like para fortalecer. Sou Daniel Domingues, estive aqui com Cláudio Simões. Próximo vídeo aí falando sobre Palmeiras. Isso tudo e muito mais aqui na Fute News TV. E aqui é muito mais do que só futebol. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Tchau, tchau!